Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso tudo depende do horário que você estiver assistindo esse programa Mundo do Trabalho em Debate, que teremos um convidado muito especial, o Dr. Prudente Mello, que vai nos contar um tema muito quente nesses últimos 10 dias, que é o comprometimento de uma grande multinacional brasileira que está no Brasil, que se comprometeu em reconhecer os crimes praticados durante a ditadura no local de trabalho. Portanto, nesse dia nós recebemos Prudente Mello, que vai tratar do tema Mundo do Trabalho e a ditadura militar no Brasil, o caso da Volkswagen. Prudente Mello é um querido amigo, um grande estudioso do tema de direitos humanos, direito à memória, à verdade, à reparação, um grande advogado, mas, sobretudo, um grande militante da causa dos direitos humanos. Prudente, bom dia, dê sua saudação inicial e nos conte como está o tempo e a vida na ilha. Bom dia, Sandro. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live aí do Instituto Edésio Passos, né? Nosso querido e saudoso amigo, né? E, bem, a ilha hoje chove, né? Mas às dias também faz sol, então intercala. Não é que nem Curitiba que faz 4 estações no mesmo dia, mas, de qualquer maneira, a gente, como diz Chico, a gente vai levando, né? Tá tudo bem, tocando as coisas aqui. E primeiro agradecer a tua consideração e os elogios, que talvez nem sejam merecidos, né? Mas dizer que é um prazer estar aqui com vocês e estar nesse trabalho que vocês têm feito aí dentro do Instituto, que tem sido do Instituto Edésio Passos, que tem sido maravilhoso aí de ser visto, de ser assistido, a contribuição teórica e as contribuições políticas voltadas para o mundo do trabalho e para os direitos humanos são essenciais, principalmente no momento político que passamos no país. E a história que temos, né, juntos, né, eu, você e tantos outros, já como o próprio Edésio e o André Passos e tantas outras pessoas queridas, temos que e sabemos da importância de dar continuidade dentro desse processo de luta e de superação de todo o autoritarismo, de toda a intolerância, de toda a violência que está ocorrendo a partir de um presidente que foi eleito não de forma legítima, né? Pode ter ganho as eleições, mas cada vez mais se avizinha que essa legitimidade não ocorre em função, inclusive, de todos os aspectos que estão aparecendo dos fake news e todas as arbitrariedades e outras coisas que violaram efetivamente o princípio essencial da relação democrática nessa última eleição, nesse último pleito. Mas eu acredito que a gente tem muita energia e muita capacidade de luta para superar, inclusive, mais um processo político autoritário. E aqueles que já viveram isso durante a ditadura militar sabem que precisamos de muita energia. Mas vamos lá. Vamos lá. Prudente, esse, como disse o Prudente, é um projeto do Instituto Edésio Passos, e por isso a gente já convida a todos que visitem nossas redes sociais, apertem o sininho para receber as notificações, visitem nossas redes no YouTube, no Facebook, para que vocês possam acompanhar toda a programação conduzida por diversos outros colegas nos mais diversos temas, desde a educação, passando pelo direito administrativo, a análise da política e, no meu caso, esse canal discutindo o mundo do trabalho. Alguém desavisado poderia pensar, Prudente, nossa, ditadura, o que tem com o mundo do trabalho? Prudente vai nos contar que isso tem tudo a ver. E por isso, Prudente Mello é o convidado desse nosso encontro. Prudente Mello é nascido em Curitiba, embora atualmente resida em Floripa, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. É um curitibano que teve toda a sua formação e trajetória na década de 70 e 80, nos anos de resistência à ditadura militar, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é doutor em Direito pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, em 2016,
advogado trabalhista de entidades sindicais e trabalhadores desde 1984, atualmente exerce a docência na Faculdade Sesusc, que é o Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. Tem na sua trajetória a condição de ter sido conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Atualmente tem a missão de atuar como professor visitante do programa Master Universitário em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento da mesma instituição de Pablo de Olavide. Prudente, nosso tema desta manhã trata de mundo do trabalho, ditadura militar e o caso que virou notícia recentemente sobre a empresa conhecidíssima, né, instalada na região do ABC, que é a Volkswagen. Portanto, Prudente, e até para que a gente demarque o nosso tempo e fique não só demarcar o tempo para contar o nosso tempo de prosa, mas demarque o tempo para que a gente não esqueça do nosso passado, né? E a ditadura, como a escravidão, são dois temas ainda que não estão bem traduzidos para o momento e, por isso, às vezes a gente erra no presente porque não consegue enxergar exatamente o que aconteceu no nosso país. Mas o motivo do nosso encontro é falar de relações do trabalho na época ou após o golpe civil-militar de 1964. E, portanto, situar esse momento histórico e recortar esse momento histórico no que ocorreu no ABC e, sobretudo, nessa indústria automotiva é o que nos motiva a conversar nessa manhã. Então, Prudente, eu gostaria que você nos contasse, nos ambientasse e nos levasse com a contação de histórias, que você sabe muito bem fazer, mas as histórias lastreadas na ciência, que as outras a gente conta em outros lugares, mas essa, que é a ciência histórica do momento tão triste do Brasil, eu gostaria que você fizesse essa demarcação desse tempo para a gente. Bom, eu vou, para inclusive, cumprir com esse objetivo que você me pede, nós temos que voltar para o golpe de 64, né? Em 1964, o golpe não é um golpe militar, é um golpe civil-militar, porque teve a participação e a presença, né, efetiva já de segmentos e setores empresariais. Então, a relação que a gente tem que já destacar e colocar dentro desse contexto é que o golpe que ocorreu em 1964 teve a participação efetiva, então, de setores da sociedade civil. E esses setores da sociedade civil já conclamavam, né, para a realização desse golpe, dizendo que estava em curso uma república, né, sindicalista comunista, né? Bom, João Goulart não era comunista, era um estancieiro, era um fazendeiro, então essa alusão já é uma alusão efetivamente desconectada da realidade, né? Se nós formos olhar o famoso comício da Central do Brasil, naquele momento, então, o João Goulart pregava a ideia de encontrarmos, então, um processo de estatização de empresas essenciais, como empresas elétricas e outras mais, um programa de educação baseado em Paulo Freire, uma ideia, inclusive, de reformulação de amplos setores da sociedade, mas com uma perspectiva de desenvolvimento a partir da participação efetiva do Estado. Só que os interesses internacionais, as multinacionais e multinacionais de setores que eram setores que queriam ocupar a economia brasileira, tá, vêm e fazem, então, articulam o golpe. E essa articulação do golpe, ela acontece, vinha sendo preparada, inclusive, antes de 1964. E os grandes jornais, se a gente for recorrer, se colocam e fazem, inclusive, uma inversão ideológica, dizendo que, em nome da democracia, na verdade, eles golpearam a democracia. Eles tiraram um presidente legitimamente eleito, dizendo que tinham que salvar o país do comunismo. Essa lógica distorcida. E dentro desse momento histórico que acontece, há também o quê? Há no primeiro momento do golpe, se ataca efetivamente três eixos. Se atacam os setores militares progressistas, aqueles nacionalistas, aqueles que tinham
vinculações com ideias nacionalistas, se ataca já o movimento que eram os comunistas, os socialistas, os anarquistas, os democratas nacionalistas, e o terceiro, que é importante para a nossa reflexão, que é o movimento sindical. Então, quando do golpe, já se alcança efetivamente uma intervenção, tá, em um grande número de entidades sindicais, nas federações, mais de 400 entidades sindicais foram atacadas. E a intervenção nesses sindicatos, por quê? Porque buscava, sim, uma relação de desempoderar as entidades sindicais. E esse ataque, ele vai progredindo, ele vai tendo efeitos. Somente o movimento cultural, artístico, a liberdade de expressão, vai ser, então, atingido em 68, mas em 64, esses três segmentos que eu falei, em especial o movimento sindical, são duramente atingidos já com nomeação de juntas governativas, etc. Nós vamos ter um ressurgimento do movimento sindical que foi atacado no ano de 68, com duas grandes greves que acontecem em Osasco e Contagem, inclusive em Osasco com a participação da direção sindical, que acaba sendo caçada. Osasco vira uma praça de guerra. E Zé Ibrahim, que era o líder, então, à época do sindicato em Osasco, acaba sendo preso, torturado, e ele só vai por exílio na troca do embaixador americano. Vejam, então, a cidade de Osasco foi tomada pelo exército em 68. E esse processo de repressão, ele continua acontecendo, e ele vai acontecer depois, quando tratamos, quando o Ricardo Antunes até fala no novo sindicalismo, quando ele diz, e que é para exatamente situar aquela ideia de uma ruptura com aquele sindicalismo pelego que se desenvolveu com a intervenção desde 64. Então, esse novo sindicalismo, ele passa a ser perseguido aí, então, num processo de articulação das empresas, colaborando com os instrumentos repressivos, né, do DOI-CODE e tantos outros, porque a repressão, ela tinha espiões em todas as áreas, nas salas de aula, mas imagine, dentro das empresas de forma muito mais articulada. E esse processo de perseguição política e articulada, ele vai desaguar, inclusive, com um processo de colaboração aos instrumentos repressivos, às operações como a Operação Bandeirantes, a UBAN, onde se praticou torturas e violências. E isso que estamos dizendo dessa colaboração e a participação das empresas, Dreyfus, na obra dele, em 1964, ele relata, numa obra de quase 800 páginas, onde boa parte ele faz um mapeamento da participação dessas empresas multinacionais, das grandes empresas, dentro do processo repressivo, dentro do processo político. E dentro desse processo político e repressivo, nós vamos ter, então, entre uma das empresas, porque nesse primeiro momento está a Volkswagen, mas isso não quer dizer que não tenhamos tantas outras, e temos tantas outras, onde esse processo de repressão, de perseguição, e não é uma repressão simples, Sandro, que estamos falando, é uma repressão que se deu, inclusive, com torturas dentro dos locais das empresas, né? Além da colaboração com dinheiro, além da colaboração de carros, além do processo de deduragem, de monitoramento, de processo de perseguição interna, e durante as greves, em especial, e aí temos, inclusive, muitos dirigentes que, inclusive, foram mortos, né? Caso de Santos Dias e outras tantas pessoas importantes, mas há exatamente esse processo que agora se evidencia no caso da Volkswagen, onde essa perseguição política, a partir de todo um estudo de denúncias que foram se acumulando e que chegaram já na Comissão da Memória e da Verdade. A Comissão da Memória e da Verdade, a partir de sessões públicas e de audiências, passou a relatar. Isso foi objeto, então, de ações que levaram ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Trabalho, a partir desse processo de demonstração, de verificação, de análise, de recuperação histórica,
a evidenciar esse elemento que já era dito, que já era colocado, que já estava, inclusive, sendo revelado já por Dreyfus dentro da obra do chamado 1964. Eu acho que, para primeiro sintonizar, Sandro, eu acho que esse primeiro elemento é essencial a partir da pergunta que tu fez. Então, Prudente, você faz essa apresentação retratando aquele momento histórico do Brasil, triste momento, é importante que se diga, onde se rompe as tradições democráticas, se implementa um golpe militar com o apoio do empresariado e de grandes instituições da sociedade civil, que é fato comum, reconhecido, afirmado pela ciência, né? Não reconhecer que no Brasil, em 1964, ocorreu um golpe de Estado significa contrariar a ciência e as evidências históricas comprovadas desse tema. Mas isso causou uma lacuna do ponto de vista da democracia, mas, sobretudo, Prudente, uma lacuna que diz respeito ao reconhecimento desse tema, a recontar a história e reparar as pessoas que, porventura, foram prejudicadas nesse momento porque não estavam lutando não só contra a ditadura, mas pela recuperação da democracia. E eu queria que você nos contasse, Prudente, como é que tem se dado a construção teórica desses momentos de ditadura ou de suspensão das liberdades democráticas nos países. Como é que você enfrentou, a partir da tua pesquisa de doutoramento, todas as linhas que tentam compreender esse momento e como elas conduzem a saídas em políticas públicas, que é o que você tão bem estudou, Prudente? No meu trabalho de pesquisa para o doutorado, eu agreguei, vamos dizer assim, dois grandes eixos. Por um lado, a questão que envolve a luta dos trabalhadores e a organização sindical dos trabalhadores e a resistência dos trabalhadores frente à ditadura militar, né? Então, há uma recuperação. E por isso, dentro da pesquisa, envolve exatamente o comportamento das empresas multinacionais, o comportamento do empresariado nesse processo repressivo. E o segundo grande eixo é o eixo da justiça de transição, né? E quando nós falamos, então, em justiça de transição, nós temos que falar em memória, em verdade, em reparação e alteração das instituições, né, do aparato judicial, do aparato repressivo, do aparato de segurança. Então, esse, vamos dizer assim, é um elemento de conexão e, claro, com isso, com os 10 anos da Comissão de Anistia, eu tive a oportunidade, inclusive, de verificar todo o processo de perseguição política que se desenvolveu e cuidei, claro, de aproveitar frente aos processos repressivos em relação aos trabalhadores em greve. Diga lá, Sandro. Só abra uma nota de rodapé para quem não conhece, para os mais jovens, o que é a Comissão Nacional da Verdade, Prudente? Tá certo. Bom, a Comissão Nacional da Verdade, vou tratar tanto a Comissão Nacional da Verdade como a Comissão de Anistia. A Comissão da Anistia, ela tem por incumbência fazer o processo de reparação. Ela surge, inclusive, a partir da lei de anistia, mas a lei de anistia ainda dá, e aí vai ter outra nota de rodapé lá na frente, todo um processo que acabou concedendo anistia para torturadores. E essa é uma matéria que está em disputa no Supremo Tribunal Federal e que cria um problema efetivo dentro de um reflexo do qual nós, os democratas, não podem concordar com isso, com aquela decisão do Supremo. Mas a Comissão de Anistia, então, ela tem por finalidade de reparar aqueles que foram perseguidos por ditaduras, e a lei vem para essa reparação desde 1946, com a ditadura de 46, indo até 1988, ou seja, até a nossa Constituição Federal de 88. Bom, a lei de anistia de 1979, 78, 79, nesse percurso, ela veio e trouxe, dentro do seu contexto, uma relação de tentar apaziguar e, com isso, fazer o quê? O retorno, principalmente, dos exilados, dos perseguidos políticos. Mas nosso processo de
e aí é importante, quando você iniciou, o nosso processo político é um processo que está tratado a partir da lógica da ditadura militar, de uma transição lenta, gradual e segura. Lenta, gradual e segura para quem? Exatamente para aqueles que perpetraram os crimes de perseguição, de violação de corpos, de tortura, de mortes, de sequestro, de estupro, de toda a sorte de crimes que possam ser entendidos como crimes de lesa humanidade. Então, o problema é que, veja, do processo que veio com a lei de anistia, que é de 78, pula para a Constituição de 88, que por sua vez pula para uma comissão, para uma lei de anistia que é aprovada em 2002, tá? E, claro, e depois nós vamos ter uma Comissão Nacional da Verdade num governo, claro, democrático, efetivamente comprometido, em 2011. E a Comissão da Verdade, ela tem por finalidade fazer o quê? Buscar a recuperação da memória, da verdade, e de fazer, dentro dessa combinação com o processo de justiça de transição, superar, estabelecer uma paz social, uma paz dura. Mas para essa paz social e essa paz duradoura, e aí eu faço o gancho do que tu me disse, para tratar a questão da justiça de transição, que vem se constituindo, é algo moderno, efetivo, importante, ele ocorre a partir de grandes conflitos que ocorreram em países. Os conflitos aqui na América Latina são as muitas ditaduras militares por influência da política implementada pelos Estados Unidos, tá? A partir da lógica da ideologia da segurança nacional. Então, a ideologia da segurança nacional, ela se espraiou e aí implicou em golpes na Bolívia, 2 golpes na Argentina, golpe no Chile, com a morte, inclusive, do Salvador Allende, né, que foi um presidente eleito, com golpes, inclusive, no Paraguai. Ou seja, essa ideologia da segurança nacional implementou ditaduras na América Latina e, com isso, fez que processos de perseguição e morte, tivemos no Chile milhares de mortos, na Argentina também. Como é que você apazigua, como que você estabelece e recupera isso? Bom, o mesmo, a gente pode fazer um paralelo do que, e todo mundo conhece e tal, na África do Sul. A África do Sul, com o apartheid, foi um processo em que Mandela faz com que a superação disso num grande processo de respeito às vítimas, de respeito àquelas pessoas que foram perseguidas e sofreram. Então, na África do Sul, por exemplo, para simplificar, aqueles que foram e perpetraram crimes sentavam no banco dos réus. Se eles reconhecessem os seus crimes e dissessem, sim, eu me arrependo, aquilo que eu fiz é algo que não pode ser admitido, porque isso viola os direitos humanos, viola os princípios essenciais, os quais foram inseridos, inclusive, na Carta de Direitos Humanos de 1948. Então, ao se arrepender, ao reconhecer, recebia um certo aval do Estado e recebendo, por consequência, a que não respondesse por aquele crime, com prisão, com isso aqui. Aqueles que disseram, não, eu não me sento no banco dos réus, acho que aquilo foi correto, etc., esses seriam julgados e seriam punidos. Então, o processo é um processo de, primeiro, recontar a história, restabelecer um processo de reconhecimento de memória e verdade. E, segundo, tentar com isso apaziguar o ânimo, inclusive, daqueles que sofreram, porque aqueles que sofreram têm o direito de dizer, eu fui vítima, eu não fui agora. O que não aconteceu no Brasil. No Brasil não passou isso. Os torturadores, os perpetradores de violência estão impunes, sequer seus nomes constam no rol dos responsabilizados pelos crimes que cometeram. Então o que nós precisamos fazer é que essas pessoas, nós não queremos velhinho na cadeia, nós não queremos, não, nós precisamos que aqueles que praticaram esses crimes sejam pelo menos identificados, para que peçam desculpas à sociedade, que peçam desculpas para quem eles praticaram crimes. Então, esse processo de justiça de transição, esse processo que busca, inclusive,
esse reconhecimento para constituir e passar a limpo a história, nós precisamos que a história seja, então, de fato, reconhecida na sua totalidade. Que aqueles que praticaram crimes peçam desculpas para quem eles fizeram, para que essa superação, assim como a identificação daqueles que foram mortos, né? Aquelas pessoas têm que, aqueles que tiveram seus entes queridos vitimados, que se tenha notícia onde foram enterrados, o que aconteceu. Nós não podemos, então, na verdade, superar isso. E para superar, Sandro, e garantir a justiça de transição na sua totalidade, ou seja, a questão da memória, da verdade, da reparação, nós também temos um quarto eixo, que é exatamente a questão da alteração das instituições, das instituições públicas que fazem o processo, inclusive, de acompanhamento da segurança no Estado, né, nacional, enfim. E nós temos que mudar a mentalidade disso, porque não pode ser um processo de mentalidade repressiva, autoritária. Como nós não fizemos e ficaram impunes aqueles do passado, nós temos uma reprodução da violência, da impunidade e da tortura nos dias de hoje. Por quê? Porque se você não pune aqueles do passado, se você não passa limpo, se você não coloca todas aquelas contradições, nós temos que aquilo gera um descomprometimento do que está hoje. E isso nós vemos efetivamente, inclusive, com as milícias que hoje se colocam no país dominando territórios, né? É uma reprodução daquela violência que tivemos outrora. Então é fundamental para o capítulo que se compõe da justiça de transição que nossas instituições se democratizem, que nossas instituições de segurança pública tenham um comprometimento efetivo com os direitos humanos, com respeito às pessoas. Nós sabemos o que se passa aqui da violência com determinados segmentos. Nós sabemos que os negros no Brasil são muito mais atingidos do que a população branca e mortos, em sua grande maioria, com um verdadeiro desrespeito pela questão racial. Então, como vamos superar isso? Nós só podemos superar isso e o elemento central se reporta, então, dentro desse quarto eixo da justiça de transição. Eu acho que isso vem, essa preocupação da humanidade, desde os tribunais de Nuremberg, desde quando, inclusive, empresas foram punidas por colaborar dentro do processo efetivo que aconteceu com o nazismo. Então, não se trata até mesmo de uma novidade. Essa relação está consolidada dentro dos aspectos jurídicos e da sua Constituição. Essa valoração passou, então, como eu disse, pela justiça de transição na África do Sul, do Apartheid, e também ela passou por países como o Chile e a Argentina, que afastaram as suas leis de autoanistia, que permitia, então, a impunidade de todos aqueles que cometeram crimes durante as ditaduras no Chile e na Argentina, impondo, sim, a necessidade de que o Estado punisse, de que o Estado responsabilizasse aqueles crimes que foram praticados. Infelizmente, o Brasil ainda está patinando dentro desse processo e é muito importante que a gente tenha compreensão desses elementos para que nós possamos avançar dentro do processo democrático e superar esse período de 21 anos de ditadura última que vivemos em nosso país. Okay. Prudente, veja, você então nos destaca no primeiro aspecto, situa historicamente a ditadura militar, os seus elementos constituintes para a intervenção, a interrupção da democracia, essa lacuna tão triste na memória brasileira, mas que produziu efeitos. E esses efeitos produzidos passam a ter o estudo, a teorização que você traz no segundo ponto e nos destaca esses direitos fundamentais, que é o direito à memória, a recuperação da verdade histórica, a reparação para aqueles que sofreram danos em razão desses eventos históricos e a sinalização de mudança nas instituições. E sobre esse último aspecto que eu queria que você destacasse
para nós o papel, o funcionamento, a estrutura jurídica da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão de Anistia, de onde surgiram, como funcionou e qual é o legado que ela construiu e nos deixou para a recuperação da democracia brasileira, Prudente. Veja, Sandro, é fundamental isso que você está destacando, por quê? Porque a Comissão de Anistia, que é uma comissão que tem como atividade assessorar o ministro da Justiça, são conselheiros, do qual eu fui um dos conselheiros por 10 anos, ela tem, então, a responsabilidade de um capítulo que era extremamente importante, o capítulo da reparação das vítimas perseguidas pela ditadura militar. E dentro desse processo aí, nós temos duas formas de indenização, a prestação única e a prestação mensal permanente continuada. Então, o nosso capítulo foi extremamente importante dentro da justiça de transição desses 4 eixos, porque a Comissão de Anistia trabalhou com a ideia de reparação, tá? Mas ela não trabalhou só com a ideia de reparação, ela foi além. Ela começou a produzir políticas públicas, né, com outras atividades, com o julgamento dos processos, né, que se desenvolveram a partir das caravanas de anistia. Então, as caravanas foram nos locais onde ocorreu a perseguição, Volta Redonda, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, enfim, estabeleceu uma política que, ao mesmo tempo, ouvia as pessoas, trabalhava com esse componente da relação da verdade, da recuperação da memória nos locais e também fazia reparação. Ela organizou também as chamadas audiências públicas, e nessas audiências públicas, a partir de casos. Então, nós ouvimos os trabalhadores da GM que foram perseguidos, onde a tropa do Exército invadiu a fábrica da GM. Nós ouvimos as pessoas da Volkswagen. Esses relatos que nós estamos tratando aqui já estavam sinalizados dentro da Comissão de Anistia, com a ouvida dos trabalhadores. Ouvimos os trabalhadores em Volta Redonda, inclusive com as violências e as mortes que ocorreram lá. E assim por diante, nos mais variados casos e todos os problemas. Foram mais de 60 mil processos que ingressaram na Comissão de Anistia para serem analisados. Isso tem registro, né, Prudente? Isso está registrado no site. Tudo registrado. E hoje esses processos estão todos eles digitalizados. Então esses processos constituem talvez um grande acervo da memória e da história. Então eles serviram ao ir julgando os processos. Travou. Um elemento fundamental para que, então, esses processos servissem como instrumento de pesquisa para os pesquisadores da área de sociologia, antropologia, de direito, de história e outras áreas afins. Foram criadas também as clínicas de testemunho para discutir a situação dos atingidos, né, pelo sofrimento dessa perseguição política. Foram feitos projetos culturais com a produção de filmes, com a produção de livros, exposições fotográficas. O Ministério de Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, com o Paulo Vanuc, que estava interagindo diretamente, o ministro era o Tasso Genro no início, o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão. Então, todas essas políticas públicas que foram idealizadas, combinadas com o processo de reparação, geraram um grande caldo cultural, um grande caldo político para que implementasse. Dentro desse contexto, inclusive, surge o Instituto Justiça de Transição dentro do Brasil, as parcerias internacionais, os seminários, os congressos internacionais, do qual a Comissão de Anistia passa a fazer, inclusive com a grande audiência pública com a Ordem dos Advogados do Brasil, para ser ajuizada tal ADPF 153, né, que tratava exatamente da revisão da lei de anistia, que está parado esse processo no Supremo Tribunal Federal, aguardando quase uma década para julgar embargos declaratórios. Na medida que julgar, nós vamos entrar em contradição com a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que proíbe
o processo de autoanistia, como já foi revisto na Argentina e no Chile. Bom, isso falando em comissão de anistia. Falando em termos de comissão de verdade, claro que a comissão de anistia deu elementos e ajudou, e claro, muitas associações de perseguidos políticos, tratando sobre a memória e a verdade, tratando inclusive desse processo de reparação, também articulavam, começa essa articulação para a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, que vem também no bojo do Plano Nacional de Direitos Humanos, no PNH, né, estabelecido, revisado já com o Paulo Vanucchi na Secretaria de Direitos Humanos. É lançado também um grande livro, importante, um marco na história do Brasil, onde se traz todas aquelas vítimas que foram mortas, né, durante a ditadura, uma a uma, daquelas que foram identificadas, porque nós temos crimes que atingiram as comunidades indígenas, nós temos crimes que atingiram comunidades ribeirinhas, e tantos outros, como o da guerrilha do Araguaia, e que não estão contabilizadas entre esses que são identificados. Bom, a Comissão da Memória e da Verdade, então, surge a partir de 2011, e o seu mandato, inclusive, elastecido um pouco mais, para produzir um relatório, e esse relatório foi subdividido em várias áreas, onde há um capítulo todo especial em relação à questão do mundo do trabalho, em relação às perseguições políticas no âmbito da atividade dos trabalhadores. E já nesse capítulo aí, que está gravado, por exemplo, os incidentes que reconhecidamente já eram ditos a partir do episódio da Volkswagen, onde que estiveram à época na Volkswagen, eles já davam contas e prestaram depoimentos. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela fez processos de escuta, ela fez audiências públicas, ela recuperou elementos essenciais para garantir, então, que a nossa história, a nossa memória, a verdade viesse à tona. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela não tem um caráter punitivo. A Comissão Nacional da Verdade não pretende, na verdade, estabelecer condições, mas ela deu voz àqueles que então não tinham sido ouvidos e recuperou. E isso produz elementos essenciais para uma reflexão, para que a nossa história, então, a partir dessas pesquisas, desses elementos cruzados da Comissão de Anistia, da Comissão da Verdade, promovam, então, possibilidades como essa que está em concreto aqui, da possibilidade de responsabilizar, não mais com uma intenção puramente economicista, tá? Mas que essa decisão, essas condições, esses elementos possam produzir um efeito efetivo de que aqueles que produziram e praticaram ações, que reparem essas ações, que essa reparação possa ser feita. E o reconhecimento por aqueles que praticaram esses atos de crimes de lesa humanidade, também como lá no caso que citava na África do Sul, possam vir e dizer, sim, erramos, pedimos desculpas. É o mínimo que se espera diante de tamanha atrocidade e violações sucessivas a direitos humanos. E é importante esse processo de reconhecimento não só do poder estatal vigente, né, que acaba recebendo foco, porque há o deslocamento arbitrário de poder, né, e a gente acaba se focando muito nos elementos do golpe, mas o golpe produz efeitos e modifica as relações sociais, políticas e econômicas, né? Por isso que é fundamental compreender essa política pública de recuperação da memória, produção de documentos, a escuta das pessoas. Com isso, então, a gente retrata o papel fundamental das instituições que procuraram resgatar a memória. Prudente, você nos trouxe o momento histórico do Brasil, o tempo tenebroso da ditadura, a reflexão teórica da necessidade de recuperação da memória, a formatação
e a materialização disso nas políticas públicas implementadas com a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Anistia e todo o material produzido a partir dos relatos, das escutas e das indenizações dali decorrentes. E agora eu gostaria que você nos relatasse essa questão concreta, né? Que a Volkswagen, no Brasil, se compromete a reparar os crimes existentes ou produzidos no âmbito da sua empresa durante a ditadura militar. É importante que você nos esclareça, até para os jovens que vão nos assistir, né, Prudente? A ditadura militar foi somente uma ruptura da ordem democrática ou ela produz efeitos nas diversas dimensões sociais, políticas, econômicas e, especificamente, nas relações de trabalho? Como é que isso se deu exatamente no caso da Volkswagen? Bom, primeiro vamos dar uma recuperadinha antes de entrar no caso da Volkswagen, que a ditadura militar ela tinha um interesse, sim, de minimizar a atuação sindical, de gerar, por consequência, um benefício às empresas e principalmente ao capital internacional, né? Então, o capital internacional, com o golpe militar, faz exigências, né, para investir dentro das empresas, mas mais que exigência, ele colabora naquele momento histórico. Claro que a gente tem, precede ao golpe, toda uma crise que vivia, inclusive, de uma polaridade política mundial, período da Guerra Fria, etc. e tal. E que fez com que os Estados Unidos intervissem duramente na América Latina com as ditaduras, e a partir do fato que acontece com Cuba, né? Então, Cuba, com a Revolução Cubana, os Estados Unidos não estabelece que a América Latina e a América do Sul é seu quintal. Então, para ser seu quintal, implementa os golpes. E, claro, o interesse econômico, o interesse geopolítico, o interesse de que essas relações reflitam, claro, os benesses para as empresas transnacionais que estão vinculadas à economia, aos Estados Unidos. Bom, e esse processo pós-64 faz com que, como eu disse, uma intervenção profunda no movimento sindical e fazendo que no movimento sindical o domínio se dê pela ditadura, monitorando, manipulando, reprimindo, desempoderando os sindicatos e o movimento sindical. E se nós formos ver do ponto de vista do impacto, nós vamos ver que o salário mínimo tinha tido um grande aumento com João Goulart, tá? Mais de 100%, e ele vai cair nos anos da ditadura militar, a ponto que lá na frente, a famosa fase, né, do Delfim Neto, primeiro nós temos que somar o bolo para depois dividir, né? Na verdade, somar o bolo para quem? Somar o bolo era para o Estado, para as multinacionais, para depois dividir, não significa sobrava nada para a classe trabalhadora. Mas há outras mudanças concretas, se nós pensarmos do ponto de vista, né, Sandro, do direito do trabalho, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço surge em 1966 e é uma exigência das empresas multinacionais, em especial do setor automobilístico, para entrar no Brasil. Então, o que acontece com o Fundo de Garantia, que hoje é algo que entendemos, que defende, que é importante para a classe trabalhadora e que agora o presidente quer reduzir, né? Mas lá atrás, o Fundo de Garantia foi uma substituição, uma imposição que ocorre em 1966 para retirar o quê? A estabilidade do emprego. Porque até então, até os 10 anos, ou quando chegasse 10 anos, os trabalhadores eram estáveis. O Fundo de Garantia foi uma imposição para retirar a estabilidade, uma exigência, então, do capital internacional, das multinacionais. E aí por diante, nós vamos para um repressivo, tá? E essa repressão vai aumentando, a ponto quando chegamos, então, em São Bernardo, né, nos anos 70, onde com a manipulação dos índices econômicos, e essa manipulação ocorre de forma deslavada, tá, escondida, porque nós tínhamos políticas de reajuste do INPC, né, ou do IPC, à época,
anual, e daí eles começaram a manipular, e aí esses índices foram desvendados pelo Diese, que estavam sendo manipulados. E claro que a concentração da classe trabalhadora, e fundamentalmente da classe metalúrgica, dos segmentos metal, mecânico, metalúrgico, em regiões como São Paulo, Santo André, São Bernardo, Diadema, Osasco, gerou uma classe primeiro operária que tinha um esclarecimento profundo, começou a se politizar. Ali no berço de São Bernardo, claro, nasce Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio é fruto daquele segmento de luta, com as primeiras grandes greves que acontecem em 78, 79, greves que lotavam a Vila Euclides. E dentro desse contexto, a reação. Em 1964, logo após o golpe, nós temos a lei de greve, a lei antigreve, a lei 4.330, né? Então veio uma lei antigreve, por quê? Porque a ditadura queria reprimir. E em 1978 nós vamos ter um decreto, o decreto que trata as áreas de segurança nacional. Já tinha falado de ideologia da segurança nacional. E as áreas de segurança nacional são determinadas por quem? Pelo presidente da República. Então a área de segurança nacional era aquela que ele definia. O presidente da República era o quê? Era um general. Então, e ali, São Bernardo do Campo foi também declarado área de segurança nacional, e não é por acaso, então, que Lula vai ser julgado pela Lei de Segurança Nacional, julgado pelo quê? Por um tribunal militar, porque como eram crimes contra a segurança nacional, aqueles que o praticassem eram julgados com base no tribunal militar. Então, esse é o desenho de um processo absolutamente monitorado, e hoje todo esses processos de monitoramento estão em dossiês que se encontram no Arquivo Nacional, que eram elementos, inclusive, importantes para a identificação. Então, também não é tão difícil a verificação da perseguição, porque eles documentaram, e isso que é bem genial, né? A documentação é farta. Assim também nasce o livro feito, né? Brasil Nunca Mais, feito por Dom Evaristo Arnes, James Stuart Wright, que é aquele livro um dos mais importantes do ponto de vista histórico, porque lá tudo que está relatado dentro do Brasil Nunca Mais decorre do que dos processos que tramitaram na Justiça Federal, na Justiça Militar, na Justiça Militar, e que os testemunhos foram concedidos frente ao Tribunal Militar. Então aí não tem como dizer que possa se negar isso. Isso foi tirado sorrateiramente, fotocopiado e garantido, então, que a memória tivesse. E o Arquivo Nacional também recuperado. Não foi recuperado na totalidade os arquivos dos DOI-CODE, dos DOPS regionais nos estados. Mas, enfim, há como se verificar todo esse processo de perseguição. E essa perseguição que acontece, então, na Volkswagen, e que passa por depoimentos que vieram na Comissão de Anistia, elas alertaram, elas colocaram o Ministério Público, inclusive na figura de uma pessoa, de um dos procuradores, que foi membro, inclusive, da Comissão de Anistia, que é o Marlon Alberto Weichardt, que era indicado pelo Ministério Público Federal para compor a Comissão de Anistia. E esse processo, essas informações, esses processos, esses elementos, tá, vieram à tona na Comissão de Anistia. Eles se fortalecem a partir dos depoimentos da Comissão da Verdade. Então, o Ministério Público Federal, que tem uma autonomia e possibilidade, resolve, então, começar a levar e pressionar a Volkswagen para que ela responda, propondo, dentro disso, um termo de ajuste de conduta, um TAC, né? A ideia do termo de ajuste de conduta, que é a gente, para o povo do direito, sabe o que é um termo de ajuste de conduta? É quando se tem condutas que possam ser consideradas ilícitas e que devam ser reparadas. Então, o Dr. Marlon, junto com outros procuradores, resolvem, então, começar a perseguir perseguir do ponto de vista positivo, não perseguição. Buscar, melhor dizendo, que a Volkswagen, né, primeiramente venha a responder por aqueles atos, né,
atos que, como relatei lá atrás, tem uma perspectiva vista no Tribunal de Nuremberg e a possibilidade de responsabilização. Isso também é importante destacar que ele não está só ocorrendo no Brasil. Aqui na Argentina, inclusive numa obra chamada Cuentas Pendientes, que são os cúmplices econômicos da ditadura, os cúmplices econômicos da ditadura, Horácio Verbitsky e Juan Pablo Boholavsky, eles vêm relatando também e tentando buscar idêntico procedimento em relação às empresas, inclusive as multinacionais, algumas multinacionais americanas, como a Ford, a GM, atuaram de maneira semelhante, idêntica à da Volkswagen no Brasil, assim como de outras empresas no Brasil. Então não se trata de um fato isolado, como a Operação Condor não é algo que temos como um fato isolado. E esse procedimento do Ministério Público do Trabalho, conjuntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo e com o Ministério Público Federal, surge com já estava em trâmite há uns 5 anos, tá? E em 2020 a Volkswagen, então, resolve firmar esse termo de ajuste, que esse termo de ajuste reconhece que ela vai responsabilizar-se economicamente por um valor de 36 milhões, que será dividido em parte para as vítimas, parte para a reparação do Fundo Federal e Estadual de Defesa e Reparação de Direitos Difusos, né? E parte também para o Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo, na ordem de 6 milhões, para a Universidade Federal de São Paulo, na ordem de 4,5 milhões, né? Para pesquisa, 2,5 milhões serão no Centro de Antropologia e Arqueologia Forenses. Então, 16,8 milhões para a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Volkswagen. Obviamente que isso não logra, vamos dizer assim, a plena reparação, tá? Mas ela implementa uma questão fundamental, um reconhecimento já por empresas multinacionais de que praticaram. Esse é o mais importante dos elementos, no meu modo de entender. Não é só o fator do econômico. O fator do econômico ele é importante, sim, mas o principal é dizer, sim, não se pode negar que tivemos uma ditadura. 2, não pode se negar que essa ditadura, inclusive, foi a partir de um golpe civil-militar, um golpe do qual as empresas financiaram, inclusive colaboraram nesse golpe. Que a ditadura militar beneficiou, sim, as empresas multinacionais, beneficiou, sim, o grande empresariado. E aquelas que não colaboraram, inclusive, sofreram penalidades. Empresas nacionais que não colaboraram sofreram. Tá? Teve empresas que fecharam. Tá? O único grande jornal do Brasil que não se curvou ao golpe acabou sofrendo. Então, é muito importante como o quê? Como um processo, um início de que há que ser revisto este comportamento e que não pode parar na Volkswagen. Tem que ir a fundo para que a memória e a verdade venham à tona. Que aqueles que sofreram, os trabalhadores que sofreram, as vítimas, e as vítimas são não só individuais, as vítimas coletivas, porque os sindicatos foram vítimas a partir do golpe de 64. E durante o processo, inclusive, da década de 60, 70, e mais no final de 70 e ainda nos anos 80, sofriam intervenções, sofriam nomeação de juntas governativas. Por quê? Porque a nossa estrutura de organização sindical estava moldada e não estava alinhada à ideia da liberdade sindical, não estava conectada com o cumprimento e a visão da Convenção 87, né, que implica na não intervenção do Estado, como também não estava conectada com as ideias da Convenção 98 da OIT, que trata da liberdade sindical, da não intervenção dos empregadores nas entidades de trabalhadores e vice-versa, e também com a ideia do fomento da negociação coletiva, da potencialização. Então, o comprometimento das empresas multinacionais, dessas grandes empresas, tem que ser visto, sim, e tem que ser implementada, sim, políticas que obriguem elas a um processo de reparação. Não só a reparação às vítimas, mas a reparação coletiva, a reparação às entidades
que associativas, reparação, inclusive, ao Estado, tá? Porque o Estado, e na comissão de anistia, a gente fazia algo muito importante. Ao final de cada julgamento, depois de definida a reparação, o Estado pedia desculpas, pedia perdão pelos atos que foram praticados outrora, para assim garantir que a impunidade não aconteça. E aí tem um lema muito importante dentro de toda a ideia de justiça de transição: para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Nós só não podemos deixar trabalhar. Anistia quer dizer, né, amnésia, infelizmente, ela vem do grego como amnésia. E nós não podemos trabalhar com a ideia de amnésia. Nós temos que trabalhar com a ideia de anamnésia, ou seja, que é memória. Porque somente através da memória nós podemos efetivamente apaziguar, passar a limpo o que foi, que não pode ser compreendido como essencial e democrático. E assim efetivar uma justiça solidária, uma justiça que se paute por uma ideia de tolerância, de respeito ao reconhecimento das diferenças, o reconhecimento à democracia, o reconhecimento aos valores, o reconhecimento às etnias, o reconhecimento aos credos, o reconhecimento a todas as formas das pessoas serem diferentes, LGBTQI+. A ditadura ainda tem a ver muito também de olhar, nós temos capítulos a estudar sobre a questão da atuação da ditadura sobre os segmentos LGBTQI+, sobre a questão das mulheres, sobre a questão ainda dos indígenas, sobre as várias etnias, sobre as populações ribeirinhas que foram atacadas. Então, para que façamos então essa transição efetiva, nós temos que aprofundar a nossa memória, nós temos que aprofundar. E o capítulo, tá? Aí para encerrar, meu querido amigo, como já diria um dos escritores, quem encurralou a ditadura foi a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, por isso o livro A Ditadura Encurralada, né? A ditadura foi encurralada a partir das grandes greves dos trabalhadores. A classe trabalhadora, ela é revolucionária, tá? Sofre as suas agruras pela alteração do que impõe ao mundo do trabalho, mas não há como dispensar e repensar que não se põe o mundo do trabalho como uma força determinante na produção da efetiva riqueza. E para isso, nós temos que compreender esse capítulo para garantir, inclusive, que esse processo também seja agora reparado e que ele se estabeleça como uma condição efetiva de que o nosso mundo do trabalho seja um mundo de solidariedade, um mundo de justiça, um mundo que garanta aos trabalhadores a justa remuneração decorrente da sua participação e do seu trabalho. E com isso eu agradeço muito esse convite do Instituto Edésio Passos, a partir aí da tua sempre colaborativa e sempre acreditando no valor importante que é a democracia. Conversei com Prudente Mello, uma figura notável, um grande advogado, um militante de direitos humanos, que certamente fez cumprir a missão do Instituto Edésio Passos, né? Que tem no lema cidadania, democracia e liberdade o seu eixo de atuação primordial. Recuperar a memória, trazer à tona os processos de interrupção da democracia é papel do Instituto Edésio Passos. E o Prudente traz com o seu depoimento não só o retrato da memória, a teorização necessária para enfrentamento do tema, a preparação e a reformatação ou a remodulação do Estado brasileiro para que a gente não só faça a recuperação, a reparação daqueles que foram envolvidos, mas que, sobretudo, a gente possa caminhar na nossa trilha democrática reconhecendo os erros do passado. Por isso, nesse nosso encontro, o registro de que, sim, no mundo do trabalho, a ditadura também teve o seu lado nefasto,
trazendo prejuízo aos trabalhadores, é fundamental para o reconhecimento de uma democracia com paz, com liberdade, mas com verdade. Por isso, o Instituto Edésio Passos agradece muito ao Prudente Mello, a todos aqueles que vão assistir a esse nosso debate, a esse vídeo, e, novamente, convidamos a todos para que se inscrevam nas redes sociais para receber as notificações no Facebook e no YouTube. E, dessa forma, encerramos esse encontro. Até logo e até a próxima.